somos nós que somos a igreja. Ele vai voltar para a sua noiva e o Senhor sinaliza isso. Como é que Ele quer que a sua noiva esteja preparada? Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, 25 a 27, ele dá esse sinal. Ele diz assim: vós maridos, ele começa com um amor eros, amor de marido e mulher. Vós maridos, amai vossas mulheres. Aqui do grego é eros. Como também Cristo amou a igreja. Esse amor já é ágape. E se entregou por ela. Ele primeiro faz essa comparação do marido e mulher, amor eros. Depois ele fala do amor ágape, que é um amor incondicional. Que ele diz que Cristo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Então é a palavra que você está ouvindo hoje que vai purificando a mim e a você, de modo que vai nos transformando, para que essa noiva, que essa igreja, versículo 27, se apresente como igreja, como noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É por isso que nós somos chamados a uma preparação completa. Essa preparação da igreja não é uma preparação meia boca, não é uma preparação pela metade. Essa preparação fala de uma conduta espiritual irrepreensível quando Jesus voltar. Ah, pastor, como é que eu posso ter uma conduta espiritual irrepreensível? Quando eu confesso os meus pecados, quando eu choro diante do Senhor, quando eu abro meu coração diante de Deus. É isso que Ele quer ver. 1 Tessalonicenses 5, 23, volta um pouquinho, ele vai dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ah, pastor, quando eu aceito Jesus, é uma santificação pela metade? Não, é uma santificação em tudo. Aliás, santificação, hoje eu estava conversando com a Ben, e nós conversamos lá no gabinete pastoral a respeito de santificação. Eu estava explicando para a Ben que santificação, nós somos santos, porque santificação do grego significa dizer separado, ou seja, nós somos separados dessa coisa que acontece no mundo, dessas imundícias do mundo. Nós nos separamos, somos atraídos, mas nós dizemos: não, nós não queremos. E ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Ele está dizendo o quê? Que nós devemos nos preparar dessa forma. O Novo Testamento, a questão da santidade, quando fala, toda vez é relacionada com a volta do Senhor Jesus. Onde fala em santidade, vos santifique, ele fala da volta do Senhor Jesus. Vos santifique em tudo. Santificação tem a ver com a volta de Jesus. Quando a Bíblia fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, Ele espera de nós uma expectativa do seu retorno, e gera em mim e gera em você também uma resposta. Qual a resposta? Vigilância, atenção, precisamos estar preparados. Em Lucas 21, versículo 34 até o 36, Jesus disse assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem. Aí ele começa a dizer de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, essa preocupação que nós temos com o mundo: eu tenho que conseguir, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, para que não venha sobre vós o improviso daquele dia. Que dia é esse? A volta do Senhor Jesus, do noivo. Versículo 25: porque virá como um laço sobre os que habitam na face da terra. Ninguém espera, é como um laço. Aí é o conselho que ele diz no versículo 36: vigiai em todo o tempo. Vigiai só um pouquinho, vigiai só hoje à noite, no culto que a gente está ouvindo essa mensagem, vigiai amanhã de manhã, de uma segunda, não. Vigiai em todo o tempo. Como? Orando, para que estejais aviso por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Então a orientação de Jesus é bem clara. A orientação é para ter cuidado. A orientação é para que a gente venha a vigiar
o tempo todo e que a gente vigie em oração, em jejum, porque essa vigilância é um estado de atenção. E várias vezes Jesus usa ao longo dos seus ensinos, o apóstolo Paulo também fala a respeito disso, sobre essa preparação, que nós precisamos estar preparados, e ele vem de repente. 2 Pedro 3,10 ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Aí diz: mas como é que ele vem como um ladrão? Significa dizer que vem sem aviso, porque o ladrão, quando vai roubar a casa, quando ele vai assaltar, ele não vai dizer: olha, amanhã às 3 horas eu estou entrando na sua casa. De jeito nenhum, vem de surpresa. E você não pode estar sem a falta da vigilância, sem a falta de atenção quando a volta do Senhor Jesus acontecer. Mateus 24, versículo 27, ele diz: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então nós precisamos estar preparados. Igreja, esteja preparada. Não vacile, não durma, não diga: o Senhor vai demorar. Não pense: não sei se eu vou me encontrar com o Senhor Jesus hoje, não sei se Ele vai voltar amanhã. Nós precisamos estar em vigilância o tempo todo, em atenção o tempo todo. Nós não podemos, por hipótese alguma, vacilar, nem cochilar, nem deixar em sonolência a nossa vida espiritual. Em terceiro e último lugar, a porta vai fechar. Uma hora, um momento, a porta vai fechar. A parábola das 10 virgens transmite isso. Não haverá segunda chance. Ô pastor, tem segunda chance aí? Não, não tem segunda chance. Pastor, tem uma repescagem? Não tem repescagem. Não há. Mateus 25, 10, 12, ele diz: e tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo. Ou seja, elas demoraram, cochilaram, levaram esse assunto sem seriedade sobre a volta do noivo, sobre a volta do Senhor Jesus, e elas não estavam preparadas para bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu: não conheço vocês. Em verdade, não sei quem vocês são. Nós vimos que nós temos 5 virgens prudentes. Essas 5 virgens prudentes, elas entraram para o casamento e para a festa do casamento junto com os convidados. Mas as imprudentes ficaram lá de fora. E ficaram porque as portas fecharam-se. E elas ficaram na porta batendo: abre, nós queremos entrar. E ele disse: não tem uma segunda oportunidade, não tem uma segunda chance. Aliás, a frase aqui, a palavra que o Senhor diz no versículo 12 de Mateus 25: eu não vos conheço. É nesse momento que as pessoas vão entrar em crise, vão dizer: mas Senhor, eu aceitei a Ti como Senhor e Salvador, eu preguei em Teu nome, fiz muitos milagres, eu participava dos cultos, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Significa dizer que essas pessoas perderam a oportunidade. Só tem uma oportunidade, não tem segunda chance. Isso não é nada diferente daquilo que a Bíblia já ensina quando fala do dia da nossa morte. Um dia nós vamos morrer. A verdade é que eu e você temos que viver em estado de prontidão, o tempo todo em alerta, porque em algum momento você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Em algum momento eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. Eu já falei, vamos nos encontrar como? Não sabemos se conosco indo ou se Ele vindo, mas esse encontro acontecerá. Não importa se é no dia da nossa morte ou pelo retorno de Cristo levando a sua igreja. Seria insensato alguém chegar e dizer assim: pastor, essa palavra é muito boa, entendi tudo isso, mas eu sou muito jovem, preciso ainda passar um tempo, quando eu estiver lá para os meus 80 e tantos anos, eu vou resolver esse negócio aí e vou entregar minha vida para Jesus. Isso é idiotice espiritual demais, porque ninguém sabe o dia que nós vamos partir. Pode ser que você vá bem mais cedo,
Possa ser que você vai amanhã, como o doutor Maurício, desembargador, estava no mês passado comigo, esse mês já não está mais. Isso é rápido. Isso é, de repente, a gente não sabe o nosso dia. Marli está aqui, ela trabalha com isso. Todos os dias ela se encontra com pessoas que estão morrendo. É o trabalho dela. E ela entende bem o que é isso. Há alguém que diga assim, pastor, mas vai existir o purgatório, na verdade? E aí a gente tem uma segunda chance. Pois é, a Bíblia não relata nada disso. Não há nada na Bíblia que diga que há uma segunda chance. Não tem um versículo na Bíblia que fala sobre o purgatório, que tem uma segunda chance. Muito pelo contrário. Lá em Hebreus 9:27 diz, cabe ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ele não diz, cabe ao homem morrer uma vez só, mas depois haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e aí a gente vai entender o seu caso. Se você ficou em recuperação, possa ser que você seja aprovado na segunda etapa agora. Não vai existir segunda chance, não vai existir uma segunda oportunidade. Então nós precisamos ficar atentos quanto a esse requisito. Nós precisamos abrir bem os nossos olhos, dar uma olhada para a nossa vida espiritual e ver como ela está. A vida é muito boa, a vida é muito bela, mas essa não é a vida que nós vamos ter. Toda hora, todo momento, nós nos deparamos com a história da morte. A verdade é que a Bíblia deixa bem clara que não há segunda chance, e a Bíblia diz que a porta fechará e não abrirá. Aliás, a palavra do Senhor faz uma comparação da vinda do Senhor Jesus nos tempos de Noé. Mateus 24, versículo 36. Quero que você preste bem atenção, porque ele faz essa alusão. Ele diz assim, mas naquele dia e hora, ninguém sabe que dia e hora que o Senhor vai voltar. Ninguém sabe. Os anjos sabem? Não sabem. Mas unicamente quem sabe é o Pai. Aí ele começa a descrever, diz assim, como foi nos dias de Noé. Aí a gente diz Noé, fala do dilúvio, que foi avisado, foi dito, preparem o coração de vocês, se convertam, geração pecaminosa, volte para Deus. Eles não estavam nem aí. Uma hora o dilúvio veio, a porta fechou, eles ficaram à porta da arca, pedindo para entrar, não teve segunda chance. Versículo 38, ele diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que ele está dizendo com isso? A vida era normal. Eu vou trabalhar, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou para a minha festinha, eu vou pecar, eu vou me prostituir, eu nego a palavra de Deus, não estou nem aí com nada, a vida que segue. Versículo 39 diz assim, e não perceberam até que veio o dilúvio. Não percebem, é rápido, é instantâneo e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso,